Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, no verso 10, diz: Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Amém. Você pode sentar. O que vemos nesse texto, quando Jeremias se lamenta, Deus vem e o conforta e o anima, porque Jeremias está com um fardo pesado, Jeremias está numa situação difícil, ele está fazendo algo, ele está pregando algo, ele está dizendo coisas que ele não gostaria de dizer, ele está vendo situações que ele não gostaria de ver, e ele está sabendo de coisas que talvez até nem gostasse de saber, que a nação de Israel seria reduzida a pó, seriam dispersos, cairiam ao fio da espada, e Jeremias vai e se lamenta, e Deus vem com uma palavra e o conforta, e o mostra quem serão os que vão padecer e os que vão estar de pé. Ou seja, qual é a nossa base nesse texto? A nossa base é entender que nós não estamos na terra para fazer o que queremos, fazer o que pensamos. Nós estamos na terra para que seja feita a vontade do Senhor. Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Jeremias, o homem que claramente está exercendo um ministério, um grande ministério, mas que nós detectamos que ele está agindo contra a sua vontade. Irmãos, nós precisamos entender, aliás, neste lugar ninguém será isento da própria culpa, porque neste pedaço de chão, o Senhor, desde o começo, e todo mundo que vem aqui ouve isso, que Deus falou que neste lugar levantaria uma igreja. Sim, mas antes disso, Deus falou que neste lugar levantaria um centro de seleção. Você tem consciência da sua estadia neste lugar, irmão? Aqueles conceitos todos de igreja que você tinha, já jogou ele no lixo? Você tem consciência de que assembleias batistas, metodistas, presbiterianas não cumprem mais os propósitos de Deus? Você tem consciência disso? Deus te trouxe a este lugar para ouvir isso, que você não ouve nos púlpitos por aí, e aonde as pessoas estão sendo iludidas e enganadas. Os grandes ícones das Assembleias de Deus já estão mergulhados até na maçonaria. Eu sabia que as Assembleias de Deus haviam caído, que haviam se vendido, se corrompido, mas eu não sabia que chegavam ao ponto de bater cabeça para o diabo na maçonaria. Eu fiquei espantado. Mas verdade é verdade, fato é fato, e essas coisas chegam para mim porque só eu tenho coragem de proclamá-las. Foi para isso que Deus me chamou, para denunciar. E as pessoas que chegam neste lugar são para darem continuidade à visão deste ministério. Presta atenção no que eu vou dizer. Nos tempos das dispensações passadas, as pessoas saíam de dentro das igrejas ou dos ministérios, cada uma com a sua própria visão, não é verdade? É verdade, era assim que se fazia. Cada um escolhia como ia pregar, cada um decidia como ia pregar. Hoje, daqui para frente, só existe uma mensagem, e ela é restauração. Quem não prega a restauração, eu o desafiarei face a face e o chamarei de mercenário, hipócrita, falso, desviado. Isso que eu vou fazer, é o que eu tenho feito, né? Ah, pastor, eu estou numa igreja onde o pastor é homem de Deus, ele tem visão da restauração? Não, então ele está fora, ele está cortado.
não tem propósito de Deus na vida dele. Ele tem que entender a mensagem da restauração. Por quê? Porque nós já temos visto biblicamente que entramos na dispensação da restauração. Essas palavras, essas pregações, irmãos, elas te fazem, elas vão até você para te selecionar como aprovado ou selecionar como reprovado, mas elas vão para te selecionar. Em todo o tempo nós estamos fazendo parte de uma seleção. Quando vai parar essa seleção? Somente quando adentrarmos nas regiões celestes e ouvirmos do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Enquanto estamos na terra, estamos sendo provados, testados, examinados, e por mais alto cargo que possamos alcançar, ainda ali estamos sendo provados, testados e examinados, e nós vamos estar vendo isso hoje. Eu quero dizer, irmão, lembrar para você que nós temos neste lugar pregado para que Deus faça uma seleção. Esta seleção é séria. E a mensagem de hoje, ela gira em torno de lições passadas. Uma vez Deus fez isso aqui comigo, e Ele nos deu uma mensagem intitulada Revendo Lições. Não sei quantos conhecem esta mensagem, Revendo Lições, onde eu mencionava várias situações que já haviam sido ditas, inclusive mencionava várias pregações. E ali nós íamos ministrando e mostrando coisas e mais coisas que faziam parte das lições que Deus já havia trazido ao ministério. Irmão, você tem guardado no seu coração as mensagens deste ministério? Você precisa ter consciência, meu irmão, que aqui eu também sou provado. Quando Deus me dá uma mensagem, se eu não entregar, eu serei reprovado. Normalmente eu prego, não é aquilo que eu gostaria de pregar, sem dúvida. O que eu prego ninguém gostaria de pregar. Ninguém está no mundo para fazer intriga, todo mundo está no mundo para cuidar da sua própria vida e para usar aquela filosofia boa, né, bonita e barata. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu recebo conselhos e mais conselhos de membros de igreja e pastores por aí afora. Pastor, não se mete com ninguém não, toca o teu ministério, deixa cada um para lá, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu digo assim, eu também darei conta de mim mesmo a Deus. Se Deus me der uma mensagem, me mandar falar, me mandar pregar e eu não pregar, eu darei conta. Portanto, eu aponto na cara mesmo, é mercenário, é ladrão, é hipócrita, eu dou os nomes. Ah, na Constituição é proibido. O que eu tenho a ver com a Constituição? Eu nunca li aquela porcaria. Meu negócio é com Jesus, meu negócio é Bíblia. Quem manda na minha vida é Jesus. Eu não perco tempo com livros inúteis. A minha vida é o que é porque eu conheço Bíblia. Eu fui liberto das obras das trevas por causa de Bíblia. E o meu conselho, a minha retórica, né, a minha resposta para os que tentam me aconselhar, seja quem for, tenha a idade que for, não me interessa. É sempre uma resposta grossa, pesada, para que eles me esqueçam e vejam que eu não sou um homem sujeito a conselhos de homens. Um sacerdote não pode ouvir outro homem, sacerdote só pode ouvir Deus. Então, meu irmão, Deus, quando veio fundar este ministério, nos mandou para cá, Ele disse que ia fazer uma grande seleção. E Ele disse que a seleção começaria na dificuldade das pessoas chegarem a este lugar. E isso você é testemunho, que é complicado chegar neste lugar a primeira vez. Muitos, como já ligaram para cá e já disseram, olha, eu subi até a metade do morro, mas depois eu desisti, fiquei com medo e voltei. Quantas telefonemas recebemos nesse sentido? Por quê? Porque aqui é um lugar de seleção. Então, aqui eu prego, tenho que pregar, vivo, tenho que viver e ensino, tenho que ensinar. Mas você tem que aprender este ensino. Senão você não fará parte deste ministério daqui para frente. Eu quero lembrar que uma coisa foi dita e eu fiquei intrigado.
e fiquei chateado em ter que falar daquilo tantas vezes. Eu falei neste lugar repetidas vezes, você vai lembrar. Eu disse, meu irmão, se você tiver que levar um amigo, qualquer pessoa para dentro da sua casa, pode ser até um irmão, o mais abençoado, que sapateia, fala língua estranha, dá cambalhota, entrega profecia, tem visão. Se você tiver que levar alguém para dentro da sua casa, faça o quê? Ora primeiro e procura saber se Deus quer que você leve alguém para dentro da sua casa. Lembra que nesse ministério aqui eu falei, meu irmão, só ajude quem Deus quiser que você ajude. Lembra disso? Então, meu irmão, são lições que você precisa aprender. Quando eu prego, você está sendo provado e testado pelo Espírito Santo pelo que eu prego. Aqui nesse ministério não tem quem não concorde com a minha visão. Tem que concordar. Entendeu? Da mesma maneira que eu aponto os mercenários e demonstro a grandeza da Bíblia sobre o Estado, você tem que fazer a mesma coisa. Já teve gente que o Espírito Santo expulsou daqui, gente que dizia assim, não, o pastor prega, mas é a visão dele, não quer dizer que eu tenho que andar naquela visão. Errado, os que são chamados para este lugar são para andar na minha visão também. E com certeza os que não andam, eu estarei um dia na porta dos lugares que eles abrirem, chamados de igreja, nos túmulos que eles abrirem, eu estarei lá distribuindo CD e pregando contra eles e dando o nome deles, apontando o erro deles e a queda deles. Porque neste lugar Deus foi chamado para te dar uma visão, a visão que tem fluído pela minha cabeça. Restauração da igreja, esta é a mensagem dos últimos tempos. Então, meu irmão, estamos aqui querendo, com aquilo que Deus nos tem dado, repetir tudo que já foi dito neste lugar. Tem mais, quando eu prego alguma coisa aqui, muita gente pode dizer assim, eu não concordo, eu não entendi, pode dizer o que for, mas se não for orar, vai continuar no que pensa, no que acha e não vai aprender as lições que Deus tem. Houve uma mensagem aqui há uns 2 cultos atrás que eu falei assim, por que eu disse aquilo ali? Não entendi. E depois eu fiquei intrigado. No dia seguinte eu peguei aquela mensagem e fui ouvir com toda a calma. Eu não entendia por que tinha dito aquilo no momento em que Deus me travou e a única coisa que saiu dos meus lábios foi aquilo. Eu falei, como é que pode uma situação daquela? Eu fui ouvir a mensagem e eu aprendi a minha lição. Entende? Você está compreendendo? Então, antes de criticar alguma coisa, irmão, vá dobrar os joelhos. Porque uma coisa é certa, que neste lugar se tem ensinado isso. Examinar a Escritura e falar com Deus. Todo mundo na igreja conhece, né? Mateus 6,6, todo mundo sabe. Então, meu irmão, a sua vitória está diante do teu Deus. Não está diante dos teus argumentos, não está diante do que você pensa, não está diante do que você acha. Jeremias aqui está pregando, é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, mas como é que ele está? Em angústia, ai de mim, minha mãe, me deste à luz, homem de rixa e de contenda. Jeremias está sendo provado por Deus em pleno ministério, porque Deus o está obrigando a pregar o que ele não queria pregar. Você entende por que você está aí? Para ser provado. É para isso que você está aí, meu irmão. Você está aí para ser provado. E nesses 9 anos de ministério, o que já passou de gente por aqui que foi reprovada e que hoje até desviados estão, a grande maioria esmagadora estão desviados, uns fora da igreja e outros desviados dentro de igrejas e outros desviados até atrás de púlpito. Porque você passa por este lugar para ser provado, testado, e não importa o cargo. Saul era rei, mas não estava em prova. Tanto estava em prova que foi reprovado. Saul não foi reprovado, mas chegou ao ponto de ser rei. Samuel, o grande profeta, estava em prova?
Samuel, o grande profeta, também estava em prova. Samuel, você sabe quem foi Samuel, né? Aquele grande e tremendo profeta. Deus não deu uma bronca nele? Até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Ou seja, vê bem o caminho que você está tomando, porque o que você está pensando é diferente do que eu penso. Os teus sentimentos estão sendo diferentes do meu. Não é isso que Deus disse para Samuel? Então Samuel foi provado em pleno grande ministério que ele tinha de profeta. Nós tivemos um homem tremendo chamado rei Davi, que mesmo em meio ao ministério dele, ele foi provado. Quando ele olha para Betseba, ali está a prova dele. Será que Davi imaginou? Ali estava uma grande prova diante dele. Deus permitiu aquela cena, Deus permitiu aquela situação para ver a que ponto o coração de Davi lhe seria fiel. E o coração de Davi não lhe foi fiel. Davi, o homem tremendo que orou e caiu fogo do céu na eira de Araúna. Davi, o homem que teve a visão do anjo com a espada sobre Jerusalém. Davi, aquele homem tremendo com o reinado messiânico. Davi, o único homem na história que viemos ter no reinado. Ele tem um ministério trino, ele era rei, profeta, sacerdote. Aquele homem foi reprovado. Naquele momento, naquela cena, naquela situação, ele foi reprovado. Todo o ministério, o resto do ministério de Davi, segue com uma reprovação, com uma ressalva. Deus traspassou, não perdoou, traspassou o pecado de Davi. Ou seja, Davi, mesmo onde estava sendo provado. Tinha um conselheiro de Davi, como é que ele se chamava? Aitofel, o homem que Davi diz assim: aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trai. Quando Davi disse isso, falando do seu conselheiro, né? Aquele homem íntimo que sentava à sua mesa, que lhe dava conselhos. Quando Absalão se rebela contra Davi, o que Aitofel faz? Abandona Davi e vai aconselhar Absalão. Aitofel foi provado, mesmo depois de ser conselheiro do rei. Este lugar é um lugar de constantes provas. Você está, meu irmão, em constantes provas. Quando eu disse aqui, eu vou voltar a esse ponto, eu achei a coisa redundante, uma coisa massificante. Eu até questionei e comentei com algumas pessoas, e eu disse: que coisa, todo culto tem que repetir a mesma coisa. E eu dizia: irmão, não leve ninguém para a sua casa sem primeiro fazer uma oração. Eu não falei isso? Eu falei, irmão. E hoje Deus está me permitindo dizer isso mais uma vez. Meu irmão, não leve ninguém para dentro da sua casa sem fazer uma oração. Amigo, irmão, não, esquece esse papo, isso é coisa para criança. Amigo, irmão, coisa nenhuma, conversa fiada. Você conhece o coração de alguém? Como se diz na gíria, coração é terra que ninguém pisa. Eu fui ferido terrivelmente certa vez, aonde? Lá no mundo, na boca de fumo, no terreiro de macumba, na igreja católica. Não, eu fui ferido dentro da igreja, por gente que subia em púlpito para pregar. Eu fui ferido por esses. Por isso, eu te dou conselhos aqui, dou conselho porque tenho condição de dar conselho, tenho experiência para dar conselho e tenho conhecimento bíblico para dar conselho. Relaciona-te com todo mundo, mas sempre com o pé atrás, sempre com segurança. Santo é o Senhor. Agora, com Deus não. Com Deus você não tem que ter reserva nenhuma. Te larga nos braços de Deus, porque Ele sabe cuidar de você. Ser humano? Ser humano não. Ser humano não. Ser humano é um dia está comendo contigo na mesa, no outro dia vai lá buscar 30 moedas de prata para te trair. E você ouve isso aqui e só aqui, sabe por quê? Porque essas palavras estão te selecionando. Você está em teste, você está em prova. Foi para isso que Deus te trouxe. E te trouxe para cá da seguinte maneira: achando que você teria condições
de passar na prova, de passar no teste. Muitos decepcionam Deus. Deus investe na vida das pessoas porque Ele não nos deixa ser tentado, além do que possamos resistir, mas as pessoas fracassam. Então, meu irmão, eu fui ferido já uma vez dentro de igreja. Houve uma palavra que foi dita aqui também em uma mensagem intitulada A Hora da Divisão. Você lembra dessa mensagem? A Hora da Divisão? E quando eu ouço aquela mensagem, eu suo frio. Eu não estou, meu irmão, não precisamos disso. Eu não estou aqui fazendo gracinha para você dizer que eu suo frio. Eu estou falando a verdade. Quando eu ouço aquela mensagem, eu estremeço, eu suo frio. Com aquela mensagem, A Hora da Divisão. E outras também em que é enfatizada a seguinte questão, que você não tem irmão dentro de Assembleia de Deus. Quando Deus me deu essa palavra pela primeira vez, eu quase desmaiei desse púlpito que estava pregando. E ainda tem gente que cisma em dar abraços, achando que está lidando com gente espiritual. Gente espiritual não concorda com liderança profanada, corrompida e caída. Gente espiritual não fica mergulhado dentro da lama. Quem é espiritual discerne todas as coisas e pula fora do lixo. E você fica andando com gente de Assembleia de Deus? Você fica andando com batista e chamando de irmão? Você fica andando com metodista e presbiteriano, mergulhados na maçonaria, no mais batendo cabeça para bode em maçonaria? Estou com uma lista dos mais renomados pastores, a maioria das Assembleias de Deus, com testemunhos provando, testemunhas oculares. Homem que diz assim, olha, eu recebia por mês, eu era o grau 33 na maçonaria, e eu recebia por mês 42 mil reais do grão-mestre da maçonaria, que é o pastor fulano de tal, que me pagava 42 mil reais, lá na maçonaria. O pastor fulano ainda está por aí, com igreja grande, com igreja imensa. Eu não estou falando agora, porque eu gosto de falar dando o nome completo. Como eu só estou lembrando o primeiro nome, eu não vou falar. Mas isso vai rodar direto na nossa rádio, até que os ouvintes decorem. Vai rodar de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Até que Deus diga assim, tira. Quando Jesus disser assim, tira e bota outro, eu tiro e boto outro. Então, meu irmão, você não tem irmãos que compactuam com maçonaria. Você não tem irmão que compactua com política. Não, mas pastor, peraí, não, tem alguma coisa errada. Cada um tem a sua visão, cada um faz a obra de um jeito. Não, vai ter que fazer a obra de um jeito só e ter uma visão só, a visão da Bíblia. Não, mas pastor, peraí, tem gente que interpreta que Jesus também foi um homem político, que Jesus também apontou a política, que Jesus também aprovou a política. Esses que entendem isso estão tendo interpretação de Satanás. Eu não vou concordar com eles. Porque o Espírito Santo não é mentiroso e Jesus não é hipócrita. Ele não me fala de um jeito e fala para outro de outro jeito. No reino dele não tem divisão. Ele não pode me falar de uma maneira e outros dizerem que o ouviu de outra maneira. Não aceitamos isso. Temos que pregar a mesma coisa, porque o Espírito é um só, a palavra é uma só e Deus é um só. Se alguém prega diferente, não prega esse Cristo, não vive essa palavra. Então, meu irmão, cuidado com esse papo de, somos irmãos em Cristo. Eu, irmão de assembleiano, vendido para político, um assembleiano que vê um político assumir o púlpito da sua igreja e não diz nada. Eu não tenho pacto com esse cara, eu não sou irmão desse cara, eu não sou irmão de quem serve a Satanás. O dia que você vê um púlpito aqui um homem subir, um político subir aqui nesse púlpito, pode me procurar dentro de um túmulo, porque enquanto eu viver ele não pisa aqui. Eu não tenho irmãos em Assembleia de Deus. Eu não tenho irmão batista, aquele evangelho me dá vergonha, aquele evangelho é um lixo, aquele evangelho é um nojo. Perdi muito tempo da minha vida dentro do evangelho batista. Ninguém tinha autoridade para nada.
E às vezes os pastores até tinham conhecimento, parece que escondiam para eles, para usar como trunfo, na hora de uma pregação, para iludir o povo achar que eles eram maiores. Tinham conhecimento, mas não tinham coragem. Então, meu irmão, aprenda as lições, você está num teste, você está sendo provado. Essas coisas que são ditas aqui, meu irmão, não pensa que você vai dizer assim, é a visão do pastor, não venha para cá porque eu não sou popstar, não venha me admirar, não venha olhar eu tocar porque eu toco mal pra caramba, não me venha olhar cantar porque aqui não tem louvor, não tem ministério de louvor, aqui tem ministério de adoração. Aqui é prova em cima de prova. E por falar em ministério de adoração, eu oro a Deus diariamente para dizer, Senhor Jesus, eu queria largar esse violão, não aguento mais. Desde que começamos o ministério, eu toco aqui esse violão, eu não aguento mais. Sabe o que eu não aguento mais? Não aguento mais. Eu não sei tocar. Eu não estou aí para cantar, eu não sei cantar, não tenho voz para cantar, eu não tenho tempo para tirar louvores. Você vê que nós cantamos louvores aqui de 9 anos atrás, quando o ministério começou. Deus tem abençoado, claro que tem. Eu sinto Deus em cada louvor. Por mais que cantemos 10, 15, 20, 50 vezes. Pois entrou nesse ministério, nós temos 2 teclados lá embaixo. 2 teclados lá embaixo, que pertencem ao ministério. Entrou neste lugar um homem profissional da música, que tocava violão muito bem, tocava teclado muito bem, tocava tão bem que sabia até consertar instrumento. Entrou neste lugar. Pois Jesus falou assim, deixa ele no banco, vamos prová-lo. Ficou no banco. Resistiu no banco não sei quantos dias, uns 60 dias ou 90 dias, depois sumiu, foi para uma outra igreja e lá deram para ele teclado, violão, quer dizer, não foi para uma outra igreja, porque se Jesus aqui quis prová-lo, como é que lá abriu as portas? Não abriu, os homens abriram. Mas aqui, irmão, eu cuido que ainda sou servo de Deus. Aqui ninguém toca em nada. Quer se exibir? Quer desfilar? Quer se dar bem? Quer aparecer? Quer microfone na mão? Quer instrumento na mão? Vai para as Assembleias de Deus. Lá todo mundo tem oportunidade, porque é uma forma de iludir. Quantas pessoas já até disseram, não, eu gostei lá da igreja, mas não vou lá porque lá não tem oportunidade. Claro que não, aqui não tem oportunidade, aqui a gente ensina a alcançar um ministério. Quem vive de migalha são os filhos do diabo. Quem é filho tem que sentar na mesa, quem é filho de Deus tem que sentar na mesa. Quer oportunidade? Vai lá. Quer virar pastor? Vai para uma organização batista, faz um seminário e vira pastor. Este lugar é lugar de prova. Aqui é lugar de teste, tem mais, a dispensação vai virar e muita gente que está aqui no meio da congregação vai se escandalizar e vai embora. Porque aqui é isso mesmo. Teve um dia aqui que entrou, veio, em poucos dias chegou 40 pessoas aqui dentro da igreja. Quando eu olhei para as cadeiras, falei assim, será que vai ter que comprar cadeira? Deus falou assim, não compra nenhuma. Não compra nenhuma! Porque ninguém vai passar na prova. 40. Ninguém passou na prova. E Jesus expulsou todos eles. Irmão, eu acho que essa palavra deve ser uma misericórdia de Deus tremenda. Cuida da tua vida espiritual. Senão um dia tu vai fazer que nem os outros que me ligam. Pastor, não consigo ir na igreja. Eu falei, é legal, joia, tchau. Não é para vir mesmo não. Jesus falou, está reprovada. Vou impedir que chegue. E quando ele impede, impede mesmo. Meu irmão, você está num lugar de prova. E tudo aqui nesse ministério serve de prova. Tudo nesse ministério serve de prova. Quem vem à frente para orar está sendo provado, não está sendo exaltado. Quem mexe num computador está sendo provado, não está sendo exaltado.
Como já aconteceu aqui no ministério, pessoas receberem salário do ministério e achou que estava sendo exaltado. Caiu, fracassou e foi sepultado, porque não estava sendo exaltado, estava sendo provado. Jesus não chama ninguém para exaltar. Exaltação é lá no céu, aqui na terra é prova. A simbologia da igreja diz que estamos atravessando um deserto. Quem está no deserto está sendo provado. Nós fizemos uma construção aqui atrás. Essa construção que nós fizemos de 2 andares, o Espírito de Deus falou assim: essa construção vai servir de prova para toda a igreja. E hoje eu vou falar uma coisa que você aí, que possa ainda estar no banco, vai descobrir se durante aquela construção você foi aprovado ou reprovado. E isso você só ouve aqui. E meu irmão, você ouve porque eu não estou preocupado quantos vão sair pelaquela porta, se vão voltar no dia seguinte ou não. Jesus não me chamou para me preocupar com nada disso. Ele falou: faz a minha vontade, cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. Eu te garanto a mesa, eu te garanto a saúde, eu te garanto tudo, mas faz do jeito que eu te falar. E é assim, você está num lugar sendo provado. Quando aquela construção estava sendo feita, Teve gente que telefonou para cá e perguntou se a construção estava sendo feita, uma melhoria, na igreja ou na minha casa. Ou seja, reprovado. Não interessa se é na minha casa, não interessa se é na igreja. Como é que alguém pode dividir a casa de um sacerdote da igreja? Se a minha vida está no altar, que dirá a minha casa? Tudo que eu tenho, tudo que tiver nas minhas mãos é de Deus. Eu tenho salário nesse ministério? Qual é o meu salário? Então, como é que alguém pode chegar e perguntar: a obra está sendo feita aí, é na igreja ou na casa do pastor? Primeira resposta é muito simples: não interessa. Essa é a resposta simples. Agora, se a visão da pessoa é essa, se ela não entendeu que Deus pode mandar fazer uma obra, seja onde for, ela não entendeu isso, ela está reprovada. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa obra terminou já tem alguns meses. Naquele mês em que a obra estava sendo feita, você acha que toda a igreja estava feliz? Não, claro que não. Inocência. Tem gente que não entende. Não, o pastor está fazendo uma obra para a esposa dele ficar mais bonita. Ou então para os filhos dele terem mais espaço para brincar. Construímos aí, eu já estou desesperado atrás de mais espaço, meu irmão. Porque quanto mais a gente constrói, mais cresce o ministério, mais espaço a gente precisa. Então, naquele mês em que o ministério, em que a obra estava sendo feita, naquele exato mês, nós estávamos acostumados a uns dízimos e ofertas X. Naquele mês, ele reduziu para meio X. Sabe o que significa isso? Gente insatisfeita, gente achando que não ia contribuir para aquela obra. Sabe o que significa isso? Reprovação. E deixa eu dizer uma coisa que eu acredito e aposto a minha vida, aceito o desafio perante anjos ou demônios. Um crente que não é fiel no seu dízimo, se ele um dia alcançar um ministério, eu entro dentro da igreja dele para desafiar o ministério dele. Não existe ministério na face da terra dado por Jesus Cristo para quem não for um dizimista fiel nas coisas que ele lhe dá. E naquele mês da igreja, vamos considerar, já que as ofertas eram X e vieram meio X, naquele mês da igreja, nós tivemos 50% da igreja reprovada. É um grosso modo essa matemática, mas só para termos uma ideia. Porque não existe ministério para quem não honra a Deus com as suas primícias. A Bíblia diz que o dízimo será santo ao Senhor, né? E interessante que todo mês você é aprovado. Todo mês você é aprovado. Sabe como? Sabe como é que se entrega o dízimo? Eu vou ensinar como é que se entrega o dízimo. Dízimo se entrega assim, ó irmão. Você vai, se você recebe no banco, se você recebe em cheque, não importa. Você vê a quantidade, o seu salário. Naquilo, você desconta 10%.
pega os seus 10%, entrega no altar do Senhor, aonde você quiser entregar para a obra do Senhor. Depois que você fez isso, os 90% que sobrarem na sua mão, você dá o seu jeito. Paga o que der para pagar, e o que não der para pagar, não paga. Mas o de Deus tem que estar lá. Isso Deus aceita. Contrário, Ele não aceita. Aquelas pessoas que fazem assim: puxa, eu paguei tudo, poxa, ainda bem que sobrou para dar o dízimo. Joga no lixo, não dá para ninguém, que aquilo não presta para nada. Sobra, Deus não aceita. Ele só aceita as primícias. Só aceita as primícias. E tem gente, por que essa palavra? Irmão, você está num lugar de prova. E se você está ouvindo essa palavra, quando Deus ainda traz uma palavra, eu tenho aprendido que Ele ainda tem uma última misericórdia a exercer. Última. Tem gente aqui dentro da igreja, você sabe que esse assunto de dízimo e oferta, isso não é a minha praia, isso não me interessa. Agora, quando Ele me manda, acabou a história, eu falo, dou em quem doer. Tem gente dentro do ministério, meu irmão, que não é fiel. E tem mais, não é fiel, não é só nos seus dízimos, não é fiel na sua palavra. Fala coisas e não cumpre. Tem uma cena aqui na minha memória, que ela me persegue dia após dia, eu não sei porquê, por mim, tanto faz, eu esqueço. Gente que diz assim, chega perto de pastor, olha, pode contar comigo nisso aí que eu vou dar tanto. Às vezes eu trago uma proposta para a igreja, falo de um projeto, a pessoa diz assim, olha, pode contar comigo que eu vou dar tanto. E o tanto nunca apareceu. Por quê? Porque Jesus é palhaço. Porque para mim ninguém dá nada, eu não estou pedindo nada a ninguém. Esse espaço que construímos é para mim, o que eu ia fazer com ele? Então, meu irmão, tem que entender que estamos sendo provados, testados, duramente provados. A grande simbologia da igreja está com a passagem de Israel no deserto. E lá diz que o Senhor nos testou. O que Ele fez? Nos deixou ter fome, mas nos sustentou. Nos deixou ter sede, mas nos sustentou. Vieram até enfermidades, mas Ele nos curou. E nós passamos a conhecê-lo como Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, meu irmão, não importa a posição, pode ser rei, como Saul e Davi, pode ser profeta, pode ser conselheiro, ou seja, um conselheiro é aquele que está diretamente ligado, é aquele que ajuda diretamente, é aquele que está associado ao ministério de Davi, no caso, como Aitofel, pode ser o que for, está em prova e pode ser reprovado. E cada passo desse ministério prova todo mundo. Diga-se de passagem, com a nossa construção, foi provas tão terríveis, e eu nem entendi. Eu sabia que Deus ia provar, porque Deus já tinha mostrado que ia provar. Deus estava provando cada um que pegava um balde de cimento, cada um que pegava uma talhadeira, cada um que pegava um martelo. Ele estava provando sempre. Lá no livro do profeta Neemias, quando eles estão construindo os muros de Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém, a voz que saiu para a restauração de Jerusalém, Neemias está escrevendo a respeito dos que participaram da obra. Ele está registrando o nome de pessoas que participaram da obra. Por quê? Porque era importante. E ele chega ao ponto de enfatizar que ninguém trabalhou tanto quanto um cidadão, que ele diz lá, que se esforçou sobremaneira, mostrando que aquilo tinha valor no mundo espiritual. Irmão, você está em prova. Este lugar é um lugar de teste. Então, lembra-te das lições. Ouça as mensagens passadas. Recapitule, porque essas palavras, normalmente, eu até já estava renomeando, naturalmente renomeando como Revendo Lições 2, porque nós já temos Revendo Lições, aonde eu posso te dizer, se há uma palavra dessa, é bem possível que estejamos diante de uma última oportunidade de Deus. Agora, isso aqui
não é as igrejas como nós conhecemos por aí. As organizações batistas, me desculpe a expressão, mas eu tenho nojo das organizações batistas. Sabe o que é nojo? É nojo, irmão. Aquilo me ferve meu sangue, aquilo me deixa com repugnância. Isso aqui não é denominação presbiteriana nem metodista. Isso aqui não é denominação assembleiana. O evangelho assembleiano também é outro lixo. Um lixo de interesses, um lixo de engano e ilusão. Dão aquelas oportunidades o tempo todo para as pessoas, dão cargos, dão consagrações, visando o quê? Apenas iludir as pessoas. Então, meu irmão, aqui não tem nada disso. Aqui, você só sai do banco se Jesus disser, tira. Se não disser, não sai. Porque aqui é um lugar de prova. Lutas, provas, testes constantes. Quando que isso vai cessar? Quando entrarmos nas mansões celestiais e ouvirmos, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.